Me fala um salmo desse que você falou que tem um salmo que alguns não podem ser usados dentro da igreja, que são do mal. Qual que é um desses? Pega o telefone pra mim que eu tô sem Bíblia. Sabe? Meu celular, meu celular tá aqui, bobagem. Visto pelo... Eles são chamados na igreja de imprecatórios, porque não é o salmo todo que é proibido, são versículos que devem ser omitidos na liturgia. Por exemplo, o salmo na tradução hebraica, o salmo 137, ou na Vulgata, na Septuaginta, o 137 ou 136. O versículo 9 dele foi retirado, porque ele diz o seguinte: feliz aquele que pegar os teus filhos e os esmagar contra a pedra. Caramba! Então, é um versículo que não entra dentro da liturgia católica, porque nós estamos ali num contexto de piedade e devoção. O que esse versículo quer dizer? Nós estávamos falando da raiva do povo judeu contra babilônios, que os exilaram no século VI, destruíram Jerusalém, destruíram todo o reino de Judá e levou o povo cativo por 70 anos na Babilônia. Então, é uma forma de expressar, é a raiva por aquilo que está acontecendo. Mas está escrito, mas na Sagrada Liturgia nós omitimos esses versículos. Por exemplo, o Salmo 58 da Septuaginta, 57, os versículos de 7 a 11. Implora que Deus quebre os dentes dos seus inimigos, que eles se desfaçam como lesmas derretendo. Então, você vê que é uma raiva que está sendo botada para fora. Então, a igreja vai pedir a respeito disso. Ela não retira esses salmos da Bíblia, mas quando ela vai organizar a liturgia das horas, que é o que os monges, as monjas rezam, os frades, né? E a própria liturgia da missa, ela vai evitar usar essas passagens mais violentas para não escandalizar os fiéis e também para favorecer uma espiritualidade mais próxima do evangelho, mais alinhada com o discurso de Jesus Cristo, né? Centrado no perdão, na misericórdia e na fraternidade. Quem retira isso da liturgia é a tradição? A tradição da igreja, né? A tradição magisterial. Então ela vai pedir para que se omita tudo isso, né? Existem outros também. A reforma litúrgica do Vaticano II procurou adaptar a linguagem bíblica a essa sensibilidade moderna, né? Ao espírito que o Concílio Vaticano II trouxe, que era de promover a paz, evitando esses trechos que pudessem parecer contraditórios ao que prega o evangelho. Aí o ateu pega isso daí na Bíblia e sai falando, olha que... Inclusive nós tivemos uma discussão dessa uma vez, né? Usaram esses versículos para falar, esse Deus é o Deus que vocês adoram, esse Deus que no Salmo 5 vai dizer, condena-os, ó Deus, né? No Salmo 35, invoca os anjos para perseguir os inimigos. O Salmo 58, praticamente todo o Salmo é suprimido da liturgia. O Salmo 58 da Septuaginta, ele é o 57. O Salmo 109, que é uma série de maldições violentas contra um inimigo particular, é o mais controverso dentro da liturgia. Salmo 109 ou 108. Então existe essa tensão entre a justiça, a misericórdia, enfim, são textos que acabam não estando alinhados com o pensamento de Jesus no Evangelho. Então a liturgia, como ela tem a capacidade de nos elevar espiritualmente, a igreja sabiamente vai dizer ao longo dos séculos, esse versículo não cabe na Assembleia, porque ali na Assembleia não vai ter uma explicação em quem escreveu, por que ele escreveu, por que ele falou isso. Então por isso que o curso de Salmos é um curso bom, porque você vai entender por que é proibido. Então, porque nasceu nesse contexto, que não é o contexto que o Cristo prega. Então nós vamos, na liturgia, nós não usaremos. Mas é importante que ao ler você entenda que isso foi escrito dentro de um contexto específico, um contexto de perseguição, de muita dor, de perda. É muita loucura também querer pegar a Bíblia do jeito que tá lá e querer aplicar aquilo nos dias de hoje, ao pé da letra, em todos os detalhes, né, padre? Não sei isso pra você, eu acho que não faz sentido nenhum na minha cabeça isso daí. Esses dias pra trás a gente tava voltando de São Paulo. Deu saudade de mim, né? Deu saudade de você. É, porque já não dava conta de dirigir Mas mais. eu tava com muito sono. Tava com muito sono. Já não conseguia dirigir, falou assim... Eu não ia chegar, eu tava com muito sono, assim. Foi o dia que a gente veio direto para Guari. Nossa, muito sono. Aí eu coloquei uma música católica, assim, e comecei a escutar, cara. Aí dormiu. Não, deu, vou te falar, bateu uma parada dentro do carro.
Que o Robertinho, ele acordou. O Robertinho dificilmente ele acorda, assim, ele dificilmente acordou. tá acordado. E aí ele pegou e falou assim, caramba, velho, essa música é colo de Deus? Falei, sim, é colo de Deus. E a gente fez uma oração lá, o negócio foi... Revigorou, demais. né? Não, Revigorou. bonito demais, Foi assim mesmo, bonito demais. O Pedro Não, ali eu vou te falar um negocinho. Eu não sei se você sente o Espírito Santo com música, assim, mas a hora que você sente... Eu sinto muito. A hora que você sente o Espírito Santo com música ali, é forte demais da conta, demais. E você que não acredita no que eu tô falando, eu tenho pena de você, que você deveria sentir o Espírito Santo com Começou música. o ataque. Não é Tava ataque. demorando. Eu sei que as pessoas vão me criticar por falar isso. Não vai, cabeleiro. Se você não acredita, eu tenho pena de você, só isso. Mas você sente o Espírito Santo com música? Muito, muito. Eu sinto o Espírito Santo aqui na mesa com vocês, Rodrigo. E eu não preciso de nada mirabolante pra isso. O simples fato de nós estarmos unidos aqui, a gente conversar, o simples fato da gente poder se olhar, se reconhecer um no outro, isso pra mim é o Espírito Santo. Não preciso de eventos. As coisas simples me mostram o Espírito Santo. As coisas simples me mostram a presença de Deus. Tudo é dele, tudo é dele. Será que Santo Me deu Agostinho até um foi assim com arrepio ele agora. também? Ah, provavelmente. Agostinho tinha muita intimidade com Deus, né? Ele desenvolveu depois, né? Ele pediu, ele sempre pedia, né? teve, ele negava durante um Ele tempo pedia. essa intimidade, mas ele sempre teve. É daí que vinha a busca dele, né? Ele tinha e não... A busca porque ele sabia que alguma coisa estava ali cutucando, mas ele não sabia explicar o que era, né? Que é muito poderoso, assim, você ver o Espírito Santo em tudo, assim, né? Acho que isso, pessoa que consegue ter essa percepção na vida, e nem é um milagre, o milagre já tá aqui já. Quando você consegue perceber o Espírito Santo em tudo, faz uma diferença na vida de qualquer pessoa, né? Sem dúvida. E acho que a vida ela vai nos ensinando, a partir do momento que a gente se abre para a ação de Deus e permite que as coisas aconteçam da maneira dele, naturalmente você separa o que é o Espírito Santo e o que é um espírito de porco. E a gente tem que aprender a separar. E depois que você aprende a separar, as coisas ficam muito mais claras. Porque tem muito espírito de porco, tem muita gente que acha que tá com o Espírito Santo, mas é porco, é espírito de porco. Quando você começa a se sentir muito santo, é espírito de porco. Você pode se sentir santo tanto que for, desde que você não olhe para os outros como se eles estivessem abaixo de você. Pode, né? Eu sou santo mesmo, eu rezo todo dia, eu acordo de madrugada, eu faço penitência, eu faço jejum, eu vou à missa todo dia. Ótimo, santidade. Mas não olhe para as pessoas que não fazem a mesma coisa com você, achando que você é melhor do que elas, porque elas não fazem o mesmo que você. A partir do momento que você julga o outro, você perde qualquer tipo de intimidade com o Espírito Santo. Como que pode existir o Espírito Santo e julgamento alheio, se um só é o juiz? Padre, tem como o senhor explicar a intercessão dos santos? Sou protestante em processo de conversão ao catolicismo. Qual que é o nome dele? E vem me ajudado muito nisso. Vitor Faoli. Vitor, querido, o que nós acreditamos pela tradição da igreja e é reafirmado pelo Santo Magistério? Homens e mulheres de carne e osso, como eu e você, que nesta vida experimentaram a humanidade em profundidade. Em tudo foram de carne e osso, mas conseguiram se configurar a Cristo nessa existência. Esses são chamados de bem-aventurados, porque cumpriram as bem-aventuranças que Jesus nos deixa por meio do Evangelho. Então, a comunidade onde essa pessoa, como nós, de carne e osso, vivia, diz, essa pessoa viveu em tudo as bem-aventuranças do Evangelho. Portanto, ele é um bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, no latim, se abrevia para beato. E beato, na tradução literal, significa feliz. Por isso que algumas traduções da Bíblia, ao invés de dizer bem-aventurados os mansos, vai dizer felizes os mansos, porque bem-aventurado é quem é feliz, os felizes. Só que não é da felicidade que passa, é da felicidade eterna, essa felicidade que não encontra-se no cronológico, mas encontra-se no kairos de Deus, no tempo de Deus, esse tempo que nós ainda não conhecemos. Então, esses que nós dizemos que são santos, eles estão diante da face de Deus como nós um dia, depois do juízo final, também estaremos. Porque nós, quando eu digo nós que não vamos alcançar a santidade nessa vida. O nosso convite é para a santidade, mas nem todos alcançaremos. Aí compete a misericórdia de Deus fazer com que a gente chegue diante da face dele. Ao contemplar a face de Deus, Deus nos vê humanamente por meio desses homens. E esses homens nos enxergam por meio da onipresença de Deus. Eles nos escutam pela onipresença e onisciência de Deus. E eles podem falar de nós para Deus pela onipresença, onisciência e onipotência de Deus. Então não é o mérito humano que faz com que eles intercedam por nós, mas é o mérito deles já contemplarem a presença definitiva de Deus. Então eles absorvem de Deus aquilo que é próprio de Deus, porque eles são bem
bem-aventurados diante de Deus. Então a intercessão é justamente pedir para que alguém tão humano quanto eles possa se santificar imitando a obra que esses que já foram justificados praticaram aqui na terra. Então, ao praticar a obra de alguém bem-aventurado, eu estou copiando um caminho de santidade. E isso é a intercessão. Quando eu rezo pedindo a intercessão do santo, eu estou pedindo, me ajude pelos atributos divinos deste Deus que você já contempla face a face, me ajude, Santo Agostinho, que está diante da face de Deus, a imitar o seu processo, a caminhar o seu caminho para que eu também, como você, seja santo e chegue na face de Deus. Então essa é a intercessão dos santos, que nós vamos dar comunhão dos santos, porque eles estão lá na igreja triunfante, porém em comunhão conosco aqui na terra, que somos a igreja militante. Essa é a comunhão dos santos entre o céu e a terra. Espero que eu tenha ajudado. Perfeito. Assista outros episódios nossos com o padre, que a gente já falou muito da intercessão dos santos. O Lucas Oliveira falou aqui: vejo alguns falando que a igreja é muito liberal, se apegam em dogmas. Isso seria fazer a igreja de muleta? A palavra é muito clara. Lucas, nós não podemos generalizar, porque existe muita gente santa e piedosa no meio de nós. E nós não podemos colocar essas pessoas no balde dos moralistas. Os moralistas, sim, eles arrotam santidade, mas não dão conta de viver. A grande maioria deles são recalcados, ou seja, adoram o pecado alheio porque eles gozam quando o outro peca. Então eles sentem prazer, eles sentem alegria quando o outro peca, porque ele ganha no pecado do outro a legitimidade daquilo que ele sente. Agora, existem pessoas que são santas, fiéis e puras de fato dentro das comunidades, e que para elas a moral é um preceito particular, diferente desse balde de moralistas que gostam apenas da perversão. Tem discurso de moralista, tem práticas moralistas, mas por dentro são pervertidos, disfarçados de santos. Ficar feliz com um pecador devia ser o pior pecado, tem muito, né? Esse moralista é isso. Porque Ficar eu não feliz com o faço, mas pecado de você outro. faz. Aí ele se alegra porque você pecou. Isso faz você ser menor do que ele se sente maravilhoso porque você pecou. Os moralistas são esses, que gostam que o outro peque. Até pra quem apontar o dedo. Padre, por que há pessoas cada vez mais querendo a prova que Tomé queria e Pedro teve? Será que falta raciocínio ou querem viver sem paz de espírito? Falta inteligência. Sociedade líquida, que Bauman já vai falar. Nós queremos tudo muito rápido. Uma sociedade que tem pressa pra tudo. Nós achamos que Deus funciona como uma aba de computador e internet, que basta clicar e as coisas acontecem. E quando a gente entende que o tempo de Deus não é o nosso tempo, nos causa angústia. E a angústia gera questionamentos a partir de mim mesmo. Então eu sempre vou questionar aquilo que eu não compreendo e às vezes eu vou demonizar aquilo que eu não compreendo. É natural que isso aconteça, porque a sociedade é líquida. Nós estamos em tempos onde nós queremos tudo pronto, de mão beijada. Em outros tempos, quando nós analisamos a história da igreja, a demora de Deus sempre era um sinal de misericórdia, porque Deus não demora, Deus capricha. Portanto, tudo no tempo de Deus, tudo que vem na hora certa vem e é muito bom. As pessoas andam muito fugazes. A necessidade de fugir da realidade é muito grande. Por isso as pessoas querem viver anestesiadas. Por isso que se prega, inclusive, arrebatamentos, né? Não, gente, nós vamos ficar aqui nessa terra mesmo, tá? Com o pé no chão, cabeça no lugar e o coração em Deus. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então a gente tem que entender isso.